Aristóteles já dizia no seu livro A Política que a sociedade, ou como ele chamava, a cidade, é uma união das pessoas como se fosse uma associação para o bem maior, visando o bem maior, o bem de todos. Então, qual seria o papel do cidadão nessa cidade? E qual seria, na prática, o papel do Estado dessa cidade na vida desse cidadão? O meu nome é Clara Tacla e você está no Ratio Legis Podcast, um espaço onde exploramos a lógica por trás das leis e o papel da ética na construção da justiça. Aqui desvendamos os dilemas morais, princípios jurídicos e questões contemporâneas que moldam o direito e a sociedade. Com reflexões profundas e uma linguagem acessível, conectamos a teoria à prática, convidando você a repensar o impacto do direito em nossas vidas. Se você é um entusiasta do direito, do tema, profissional da área, ou apenas alguém curioso por justiça e moralidade, esse aqui é o seu lugar. O tema de hoje é qual é o papel do cidadão no Estado e qual seria o papel do Estado na vida do cidadão. E a gente já começa conceituando o que seria o cidadão. Porque o cidadão, de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, ou seja, com as leis e a Constituição e as normas, e todas as formas de norma jurídica no Brasil, cidadão significa alguém que possui todos os seus atributos políticos, todas as suas capacidades de realmente e de forma efetiva fazer modificações, mesmo que seja só expressando a sua vontade de votar, no âmbito político, no âmbito real do Brasil. Então, o cidadão é aquele, basicamente, que pode votar e ser votado. Uma criança, por exemplo, apesar de ser uma pessoa natural do Brasil, ainda não é um cidadão, porque não tem essa capacidade de votar, essa capacidade jurídica e eleitoral. E também não pode ser votado. Pensando dessa forma, a importância do cidadão para o Estado, no caso brasileiro, é especificamente a de você poder fazer alguma alteração, ou melhor, você poder exprimir de forma significativa a sua vontade sobre como que você gostaria ou como que você esperaria que a política governasse o nosso Estado, o nosso país. Estado aqui, só abrindo parênteses, sempre que eu falar Estado, eu estou falando do Estado democrático de direito, Brasil, né? Que é um Estado democrático de direito. Então, sempre que eu falar Estado, Estado não é o Amapá, Bahia, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, não. Eu estou falando de Estado como Estado brasileiro. Então, vamos lá. Sempre que a gente fala de Estado democrático de direito, significa que é uma região que está relacionada a pessoas, uma linguagem, uma conduta, legislação também. Então, é um espaço soberano, e aí a questão do soberano é dele em relação aos outros países. Então, é um Estado soberano democrático, ou seja, que existe com base na democracia, ou seja, que o poder emana do povo, o poder emana dos seus cidadãos, né, das pessoas que estão convivendo naquele território, de direito, ou seja, que está sendo governado com base dentro dos limites da lei. Então, o Brasil é um Estado democrático de direito, significa que é um Estado que as leis são formadas pela vontade da maioria e que, por ser a vontade da maioria, é o que governa esse Estado. Basicamente é isso. Então, o papel do cidadão
num Estado democrático de direito, como o Brasil, seria justamente o cidadão, por meio dos representantes, os representantes legais, não legais, por meio dos representantes políticos, isso, legais é outra história, por meio de seus representantes políticos, eles fazerem, exprimirem a sua vontade sobre como que eles querem que o Estado seja governado. A gente, no direito, compreende que uma pessoa que é um agente político, no caso, funcionário público, seja ele funcionário público comissionado, contratado, um funcionário público concursado ou alguém que participou de uma eleição, né, um cargo eletivo, esse funcionário ele só pode fazer aquilo de acordo com o que está na lei. Ou melhor, ele só pode fazer aquilo que a lei manda ele fazer. Se não estiver na lei, ele não pode fazer qualquer outra conduta que não esteja ali. E isso é muito interessante porque um cidadão que não está nessa condição de funcionário público, seja ele por uma eleição, ou seja, um governador, um vereador, o presidente da república, essa pessoa ela pode fazer qualquer coisa, exceto aquilo que a lei proíbe. Então a gente já percebe que muito mais importante para um Estado democrático de direito do que simplesmente seguir a lei é assegurar ao cidadão que ele tenha liberdade, certo? Mas vamos voltar aos conceitos e aos pormenores. Então, o Estado democrático de direito, ele segue de acordo com a vontade da maioria, porque ele é democrático, as leis que aquele país serve para ele. É como se fosse um ciclo. O cidadão vota para que tenha algum representante político e esse representante político, de acordo, na teoria, com o que ele falou que ia fazer no seu momento de eleição, ele age de forma a criar leis que, de certa forma, vão refletir a vontade da maioria, porque é a maioria que o colocou ali naquele cargo, e essa lei vai assegurar ao cidadão aquilo que ele precisa na vida dele, na teoria. Então, obviamente, a gente está aqui falando da teoria. Se for falar da prática, aí a gente vai entrar numa situação muito mais diversa do que simplesmente falar de lei e de filosofia e de ética e de moral, né? Se a gente for falar do que acontece na prática, a gente vai falar de relação humana, a gente vai falar de psicologia, a gente vai falar de caráter, de motivação pessoal, de ambição, de coisas que, para o direito e para a ética e para a moral e para a filosofia, são coisas que não são gerais, que não são aplicáveis para todo mundo. É óbvio que por causa disso a gente não deve ignorar, né? Mas o principal aqui é especificamente falar do direito, ou seja, do dever ser, de como aquilo deveria acontecer. Então vamos lá. Qual é o papel, então, do Estado na vida do cidadão? O papel do Estado na vida do cidadão, especificamente falando do Brasil e especificamente falando do cidadão brasileiro, o papel do Brasil na vida do cidadão brasileiro é o de assegurar suas garantias, seus direitos individuais, sociais, políticos, coletivos, assegurar isso de forma a manter a ordem. Vocês lembram que eu falei no começo, na introdução? Aristóteles falava que o principal para a sociedade, ou seja, o motivo pelo qual a sociedade foi criada, era a de criação de uma associação visando um bem maior. Então,
o bem maior do cidadão brasileiro é a prioridade. E isso a gente pode ver extensivamente e em vários pontos da Constituição Federal como o princípio, sendo o principal o princípio do interesse público. Então, sempre que, por exemplo, um governo vai editar uma lei, ele tem que sempre observar o interesse público para ele ter certeza de que aquilo que ele está fazendo está conforme a Constituição. Não somente, mas o principal e um dos principais princípios é o princípio do interesse público. E aí nós entramos na questão de que interesse público ou supremacia do interesse público não necessariamente significa interesse da maioria. E aí é um outro ponto que às vezes a gente percebe e fica meio confuso, porque, se a democracia é justamente o poder do povo e a representação desse poder pela maioria, então por que o interesse ou a supremacia do interesse público não é a supremacia do interesse da maioria? Aí nós vamos entrar em uma outra questão. Por quê? Primeiramente, interesse público é do público em geral e de acordo com a Constituição. Então, a gente tem como fundamento da Constituição a dignidade da pessoa humana e como objetivo fundamental a erradicação da pobreza, da marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais. Então, vamos supor que a maioria seja cristã. Vamos supor que a maioria do Brasil seja cristã. E que a maioria do Brasil, estamos falando de maioria, né, quantitativo das pessoas, não seja a favor do relacionamento e do casamento estatal homoafetivo. Se vocês quiserem, a gente pode falar sobre isso em outro episódio. Mas a questão é a seguinte: se a maioria não quer, tecnicamente, pela ideia da supremacia do interesse público, do interesse público, né? Seria o caso da pessoa não ser possível, não ser autorizada por lei a contrair um matrimônio com uma pessoa do mesmo sexo. Isso seria lógica, né? Mas veja bem, o interesse público pela Constituição, e aí é porque a gente precisa lembrar que é um Estado democrático de direito, o poder público pela Constituição tem interesse em erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Ou seja, pela Constituição, pelas leis, num Estado democrático de direito, o objetivo é acabar com as desigualdades sociais. Então, se existe um casal homoafetivo, é interesse público, é interesse do Estado democrático brasileiro acabar com essa desigualdade. Não é obrigatório você casar com pessoas do mesmo sexo, mas é dar à pessoa que tem o mesmo sexo que é o companheiro ou companheira dela de contrair o matrimônio, de ser casado. E principalmente, aqui a gente está falando de direito, não está falando de religião. Então, uma pessoa para casar com a outra de acordo com a Constituição significa que ela vai ter os mesmos direitos que pessoas heterossexuais no Estado democrático de direito que é o Brasil. Simples assim. Então, quando a gente fala, e é importante a gente lembrar disso, quando a gente fala de direito, a gente está falando do direito material da pessoa de viver e de ter os mesmos direitos das outras. Parece meio redundante, parece banal, né? Tipo, óbvio, mas é porque muita gente não entende que o direito do outro de fazer alguma coisa, como eu tinha falado lá no começo, não significa a obrigação de todos os outros de fazerem o mesmo, falando com o cidadão, não com o agente público. Em outras palavras, se fosse obrigação do agente público de casar com uma pessoa homossexual, isso estaria na lei e, inclusive, seria inconstitucional.
Por quê? Porque o fundamento é justamente buscar acabar com as desigualdades. Se é acabar com as desigualdades, significa que você não pode obrigar alguém para fazer uma coisa que ela não quer. Eu acho que isso é tipo básico do básico. Então, quando a gente fala de dar direito a alguém de casar com o mesmo sexo, é porque existe um interesse público em acabar com a desigualdade. E acabar, e a gente está falando basicamente só a questão jurídica. A gente não está falando da parte moral, tá bom? Mas juridicamente é interesse do coletivo, porque é interesse, de acordo com a Constituição, acabar com a desigualdade. Ah, mas eu não concordo. Ótimo, você não concorda. É seu direito também constitucional não concordar. Mas, depois a gente vai falar sobre isso, é que você não concordar não significa que o outro tem que concordar com a sua discordância. A gente está falando de institucionalização de igualdade. A gente está falando de institucionalização de direito. Ou seja, isso é uma instituição, é uma associação, como diria Aristóteles, é uma associação de que a sociedade está buscando um bem. Qual que é o bem? Dignidade, né? Dignidade, liberdade, igualdade. Não é igualdade de todo mundo ser igual, é igualdade de direito, é igualdade de possibilidade. Então, se alguém quer casar com uma pessoa do mesmo sexo, porque, e aí isso é um exemplo, né? Se alguém quer casar com uma pessoa do mesmo sexo, porque naquela instituição individual, naquele contrato do casamento, eles vão poder ter direito a compartilhar plano de saúde, de proteção, as proteções normais comuns a um casamento, proteção civil, né? Ou benefícios jurídicos do tipo aposentadoria e pensão por morte. Isso tudo é um direito que cabe a todo mundo. Se você tem a união de duas pessoas e essa união é firmada por instituição, pela instituição que o Brasil, como Estado democrático, reconhece, esse direito não é só para quem casa com homem ou mulher, sendo mulher ou homem. Então, quando a gente fala de supremacia do interesse público, é justamente o interesse público das leis e da Constituição. Entende? Então, qual que é o papel do Estado democrático? Assegurar os direitos, direitos e garantias fundamentais individuais, políticos, econômicos, etc. e tal. Então, é essa proteção e essa organização. Qual que é o papel agora do cidadão nesse Estado democrático? O papel do cidadão nesse Estado democrático é, primeiro, seguir leis, cumprir as leis e normas. E aqui eu vou falar lei no sentido amplo, que seriam lei, norma, decreto, constituição, portaria, etc e tal, tá? Do geralzão. Falar lei que fica mais fácil de entender e não precisa ficar falando isso tudo de uma vez só. Então, lei no sentido amplo deve ser seguida pelo cidadão. O cidadão deve contribuir com a fiscalização do Estado Democrático de Direito. E o cidadão deve contribuir com a tomada de decisão com base na votação. Ótimo, perfeito, maravilhoso. Mas qual seria, então, a questão principal e o que é para ser trazido nesse primeiro episódio? Que é meio um pé na porta, né? Por quê? Algumas pessoas confundem o papel do cidadão como sendo um papel de criança mimada. E é o que a gente vê muito, né? Por aí. Um papel de uma criança mimada
é querer tudo do jeito dela. E veja bem, não é desestimulando você buscar os seus direitos, de forma alguma, mas você não pode exigir que o interesse público seja igual ao seu interesse. Porque são mais de bilhões de pessoas no território brasileiro. São mais de bilhões de pessoas cidadãs. Alguma coisa que você quer provavelmente não vai ser aceito. E muita coisa do que muita gente quer provavelmente não vai ser o que você quer. E isso é meio óbvio de se falar, mas é porque algumas pessoas não compreendem isso. Então a gente hoje, pelo que eu percebo, não só no Brasil, mas de forma geral no mundo, é que as pessoas confundem você querer ter o seu direito com você querer que as coisas sejam do seu jeito. E não é. E é importante a gente conversar com isso e falar sobre isso, porque depois dessa polarização que teve na política, o que eu percebo é que se tornou, primeiro, uma questão somente política e não de direito, e principalmente uma questão de... É como se tivessem feito uma receita e se não tiver nessa receita eu não aceito. Foi uma identificação com pautas que gerou um endurecimento, um enrijecimento de uma forma de ser. Então, exemplo, eu sou cristã. E se eu sou cristã, eu quero seguir de certa forma e eu quero que os direitos sejam de tal forma. Isso nunca vai acontecer. E a gente precisa ter muito cuidado, porque se eu sou uma cidadã, ou seja, se o meu propósito é me unir com os outros cidadãos para um bem maior, eu não posso simplesmente querer, primeiro, que tudo seja da minha forma e, segundo, querer anular o direito do outro. Porque eu não concordo, simplesmente porque eu não concordo. Entende? Então, assim, essa questão de qual que é a minha função no coletivo e qual que é a função do coletivo na minha vida, é importante porque, primeiro, a sua vida, e aí virou meio que uma sessão de terapia, né, em conjunto, mas é porque a sua vida não se resume à política, entende? Eu acho que o artigo 5º, que são os direitos individuais, ele é tão extenso e tão importante que é muito difícil você não ter uma capacidade de viver uma vida boa se aquilo for seguido, sabe? Ou seja, não existe uma necessidade para tanto desespero assim, porque tem um certo desespero, uma certa tensão de querer que as coisas sejam daquele jeito e que tal pessoa esteja no poder e que é isso e acabou. E não faz muito sentido você parar para pensar assim, nem em questão relacional, nem em questão jurídica. Porque juridicamente a gente tem muita garantia, entende? Não são as ideais, não acabou aí, e é isso, e acabou, e não vai ter mais. Não é isso, porque é explicativo, né? Ou seja, não é só aquelas que estão na Constituição, mas podem existir outras, e a partir da evolução social, novos direitos e novas garantias surgem, mas essa questão de não, porque tem que ser assim, porque tem que ser assado, não pode, não pode ser assim, a gente não pode lidar com o Estado, como cidadão dessa forma. Qual seria uma palavra? Tirania? Tem um pouco de tirania aí, né? Nisso. Aí eu quero que seja dessa forma. Eu espero que seja assim. Se não for assim, não dá certo. Calma. A construção, inclusive da Constituição, foi uma construção histórica. Foi uma construção de luta por direito. Se a gente não tem compreensão de que coisas importantes
demoram para ser estruturada e para ser materializada, a gente não vai conseguir compreender que a busca por direitos e por um bem geral, o bem para todos, é uma coisa que leva tempo e que é uma construção. Uma construção leva tempo, uma construção de casa leva tempo, uma construção de um carro leva tempo. Para você escrever um livro leva tempo. Se você for compreender que eu quero que seja assim, porque essa é a única forma, o mundo não estaria onde está agora. Basicamente é isso, o mundo não estaria onde está agora, porque demora, né? Leva tempo. Então, a primeira coisa é essa. Se a gente não compreender que o interesse maior não é o nosso interesse, nem sempre, a gente cai no problema da tirania, que é justamente o contrário que a Constituição quer, contrário do que a lei quer. E o que a lei hoje quer? O que a Constituição quer? Qual é a ratio legis? É assegurar a igualdade, a liberdade, a igualdade de direitos, a igualdade de deveres, a liberdade de direitos e a liberdade de deveres, tá? Isso a gente vai falar no segundo episódio, essa questão da liberdade de direitos e de deveres. A gente vai falar no próximo episódio. Mas para o primeiro episódio que eu queria trazer esse conceito, essa concepção e essa compreensão de que a minha vontade e o meu papel é assegurar, primeiro, que a minha voz vai ser ouvida, mas também compreender que o Estado está aqui para fazer, e é obrigação do Estado, não estou falando que é de uma forma livre também, né? A gente também tem o dever de fiscalizar, o direito, dever, se a gente pode falar assim, de fiscalizar, mas o Estado, ele tem a obrigação e tem essa responsabilidade de garantir uma ordem social, garantir uma segurança, civilidade, né? Então, compreendendo isso, a gente compreende a lei, o Estado e a política de uma forma muito mais leve do que é o meu candidato que tem que estar no poder para eu ser feliz. A gente se distancia um pouco mais também, né? Coloca na caixinha da política o que é política, na caixinha da religião o que é religião, da espiritualidade o que é espiritualidade e do social e das relações intrapessoais o que é das relações sociais. Fica muito mais fácil para todo mundo se a gente começar a pensar assim, né? Então, eu espero que você tenha gostado desse primeiro episódio. Foi bem introdutório, porque daí a gente vai começar a falar sobre outros assuntos mais importantes, mais polêmicos. Mas, principalmente, o que eu gostaria de dizer é: vamos ter paciência com os processos democráticos. Uma hora vai, uma hora a gente chega lá. Tudo bem? Não esquece de seguir o podcast. Se você está pelo canal da Vermelhinha, não esquece de seguir, de curtir e de deixar seu comentário, que é importante. Se o seu comentário for respeitoso, se não for respeitoso, eu não quero ouvir, tá? Mas se for respeitoso, pode colocar lá seu comentário que eu vou conversar, vou responder, vou pensar, vou refletir, né? E aí a gente constrói, porque isso daqui também é um processo democrático. Então, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e até o próximo.